esta noite temos a felicidade de trabalhar já agora com o rei Josias. Então, é o primeiro de uma série de estudos sobre Josias, tá bom? No último estudo, nós trabalhamos com o rei, o pai dele, né? O Amon, e agora vamos trabalhar com o rei Josias. Os irmãos que estão conosco pela primeira vez na sexta, nós estamos numa sequência de estudos sobre esse período histórico de Israel e de Judá. Por quê? Porque não tem como a gente compreender os livros proféticos se a gente não entende direitinho os livros históricos. Então, quem são os profetas? Os profetas são aqueles que são levantados por Deus para trabalhar exatamente no momento em que a maioria dos reis se perde. Então, quando Davi errou, Deus levanta Natã. Quando a casa de Acabe fez loucuras, Deus levanta Elias. Quando Jeú se perde, Deus levanta Eliseu. E essa é a razão pela qual a gente começa a ler a palavra do Senhor, vai bem em Gênesis, Êxodo, aí Levítico fica meio perdido, aí Números retoma, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute. Aí a partir daí, a maioria de nós se perde. Por quê? Porque quando chega o período dos reis, que é posterior ao período dos juízes, você tem que ir com bastante calma na vida de cada rei, cavucando ao máximo possível, porque é da vida de cada rei que você consegue compreender os outros livros, os livros proféticos. E nós, pentecostais, a gente tem um erro muito pesado. A gente costuma abrir um livro profético, sem entender o contexto histórico, e aí abre loucamente, diz que o Senhor está falando, e aí, irmãos, um texto fora do contexto se torna o quê? Loucura. Loucura. Deus nos fala por intermédio da sua palavra? Fala. Mas a gente tem que entender todo o contexto em que Ele está falando para poder se alimentar da palavra de Deus. E aí o conhecimento dos livros proféticos, ele é fundamental porque ele escancara o erro de cada um dos reis. E isso é essencial para o Novo Testamento, por quê? Porque Deus envia seu Filho, e enviando Jesus, Jesus é o Rei perfeito. Você só consegue entender a grandiosidade de Cristo quando você vê um por um dos erros dos reis existentes. E nós sabemos perfeitamente que tudo começa muito bem unido, né? E aí depois se reparte em Reino do Norte, chamado Israel, e Reino do Sul, e nós já terminamos, porque estamos seguindo historicamente, com todos os reis de Israel, capital Samaria. E agora estamos nos últimos reis do Sul. E é um momento histórico tão fundamental, irmãos, tão fundamental, porque à medida que você vai caminhando nos últimos reis do Sul, você vai compreendendo a escuridão espiritual em que aquele povo se mete, a razão do exílio babilônico, e o motivo pelo qual, aonde não havendo mais esperança nenhuma, Deus intervém por intermédio do seu Filho. Aí o Novo Testamento cresce na frente da gente de forma maravilhosa. A grandeza de Cristo se expande em dimensões que a gente não tenha nem noção de alcançar. Isso em razão de quê? Em razão de uma análise calma e tranquila dos livros, o quê?
históricos. Tá bom? E para a gente continuar de onde parou, nós convidamos cada um dos amados irmãos a abrirem em 2 Crônicas, capítulo de número 34. 2 Crônicas, capítulo de número 34. Diz assim o versículo 1. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar e agradecer a Deus por esse rico momento que temos na casa dele. Senhor meu Deus, muito obrigado. É com alegria que nós estamos aqui, é com felicidade que vamos agora expor o nosso coração a Ti, a nossa alma. Eu te peço, ó Cristo, que Tu possas trazer na Tua paz aqueles que estão se dirigindo a essa casa. Eu te peço, Senhor, que Tu também tenhas misericórdia daqueles que em casa estão assistindo, para que não se percam, para que nada retire, ó Deus, obviamente, a atenção dos seus servos. E eu te peço que Tu tenhas misericórdia de nós, para que possamos transmitir a Tua palavra com fidelidade. Que Tu nos encontre hoje fiéis à Tua palavra e àquilo que Tu, de alguma forma, desejou revelar ao nosso coração. Então, Senhor, estamos aqui cativos à Tua palavra e felizes por estar nos expondo a Ti. Abençoa-nos para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Sente-se abençoado, sente-se abençoada. Amados irmãos, chegamos em Josias. E na última lição, nós que estudamos o versículo 21, 22, 23 e 24 e 25 de 2 Crônicas 33, que resume a vida de Amon, né? Você tem Ezequias, o grande rei. Aí depois você tem Manassés, um dos reis mais perdidos no tempo e no espaço, mas que Deus teve misericórdia e ele conseguiu se reerguer no final do seu reino. E aí você tem agora o menino Josias, que é colocado no trono aos 8 anos de idade. E aí eu te pergunto, quem com 8 anos de idade vai fazer alguma coisa? Salvo o melhor juízo, uma criança aos 8 anos de idade deseja brincar, deseja pular, deseja comer, deseja viver e ser criança. Agora, vamos lá. Qual o motivo pelo qual Josias foi entronizado aos 8 anos? Bem, pastor, é extremamente simples. Nós vimos que o pai dele, Amon, que chega ao poder aos 22 anos, reina 2 anos e morre. Morre porque estavam tentando um golpe de Estado. E o grupo que deu o golpe de Estado sofreu um contragolpe. Ou seja, mataram Amon. E depois que, por algum motivo, mataram Amon, vem o grupo contra a revolução e mata quem matou Amon. Assim termina o querido capítulo de número 33 de 2 Crônicas. Ou seja, acompanhe comigo. Versículo de número 23. Mas não se humilhou perante o Senhor, como Manassés seu pai se humilhara. Antes multiplicou Amon os seus delitos. Versículo 24. E conspiraram contra ele os seus servos, e o mataram em sua casa. Irmãos, se um rei morre em sua casa pelos seus servos, qualquer um pode partir dessa para melhor, e entendeu? Dentro de sua casa. Se um rei não tem segurança, né? Vamos lá. E aí o que aconteceu? Versículo 25. Porém o povo da terra, quem é esse povo da terra? Feriu todos quantos conspiraram contra o rei Amon. E o
povo da terra fez reinar em seu lugar a Josias, seu filho. Então, matam um rei e agora matam quem matou o rei. E esse termo muito interessante, povo da terra, coloca Josias, e ao que parece, Josias no início do seu reinado, ele é literalmente um nada. Ele está ali como um mero fantoche. Porque na verdade, pare e pense, quem está reinando é, entre aspas, esse tal povo da terra. Então, vamos pensar. Josias toma posse aos 8 anos. E, segundo a palavra do Senhor, no versículo de número 2, de 2 Crônicas, capítulo 34, tem um resumo de todo o reino de Josias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou nos caminhos de Davi, seu pai. Mas espera aí, Josias não era filho de Amon? Como é que ele agora é chamado de filho de Davi? É que no hebraico não tem a palavra neto, muito menos a palavra bisneto, nem a palavra trisneto, nem a palavra tetraneto. Então, Davi, que está muito longe de Josias, pode ser chamado de pai de Josias, porque Davi gera uma série de pessoas, e no meio dessas pessoas, vem obviamente um neto de Davi, chamado Ezequias, que gera um filho chamado Manassés, que gera um neto chamado Amon, e é esse Amon que morre, e ele gerou quem? Josias. Agora, nenhum problema de chamar Josias filho de Davi. E o reinado dele é tão fantástico, que ele segue todos os padrões espirituais de Davi, sem se desviar para a direita ou para a esquerda. Aqui é o resumo do reinado dele. Mas, o versículo 3, retomando a história dele, que começa a reinar aos 8 anos, diz: porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E do 10º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. Nós vamos até aqui hoje à noite e eu preciso, para que você comece a entender o rei Josias, que você me acompanhe nos slides que preparei para podermos alcançar o mais rápido possível alguns efeitos, tá bom? Então estamos na 23ª aula sobre as dinastias. Olha que interessante isso. Estamos acompanhando todo o quadro de dinastias do querido professor André Reich. Tá bom? E para quem nunca esteve conosco, aquela parte verde ali é quando o reino era unido. Então, em primeiro lugar, você tem, obviamente, o querido Saul como um primeiro rei, depois sucedido por Davi, depois sucedido por Salomão, cada um 40 anos no poder. O filho de Salomão, Roboão, aí a descendência de Davi está de amarelo. O filho de Davi, Roboão, erra. E infelizmente o reino é dividido. E de um lado surge o reino do sul, com capital em Judá, Jerusalém, e o reino do norte, Israel, com capital, a maior das capitais, eram 3 capitais, a maior foi Samaria. E aí, reino dividido, obviamente a gente sabe que não vai para frente. É óbvio que o tempo vai passando, infelizmente no reino do norte você só tem reis absolutamente malignos, como já estudamos, e o final dele foi a destruição. Tá bom? Pode diminuir, Davi. Estamos então agora exatamente aqui.
Estamos já no finalzinho do Reino do Sul. Veja que você já não vê mais a parte azul, porque Samaria e o Reino do Norte já caíram. E nós tivemos o prazer de estudar sobre Ezequias. Ezequias, o resumo dele é que ele foi um bom rei. Ele foi um homem que andou nos caminhos de quem? Do Senhor Deus. Tivemos o prazer de estudar sobre seu filho. Esse foi difícil, né? 52 anos no poder, e esse homem chamado Manassés destrói tudo que o pai dele fez, levando para Jerusalém a idolatria, a feitiçaria, a necromancia e todos os erros que em Deuteronômio Deus tinha proibido. E aí o que aconteceu? Esse homem, para que você não se esqueça, ele foi um dos reis mais malignos que nós tivemos em todo o reinado. Ele caiu em exílio, tá bom? E depois do exílio, ele é trazido de volta, arrependido dos seus pecados. Inclusive trabalhamos aqui com a oração dele, né? O querido Manassés, e ele volta a reinar. E aí no seu lugar está o personagem da semana passada, Amon. Amon consegue em 2 anos trazer de volta toda a malignidade do pai. E veja que Manassés, no final da vida, se converteu e tentou acabar com tudo de errado que ele fez em Israel. Mas o tempo era pouco. Ele morre, seu filho Amon, com 22 anos, assume o poder, e é um rei extremamente maligno. E agora quem sobe ao poder? Josias. Quem sobe ao poder é Josias. E na aula de hoje, eu quero te mostrar que era impossível Josias fazer o que fez. Buscar ao Senhor, subverter tudo que havia de errado sido legado pelo reino dos seus antepassados, e simplesmente o versículo 2 de 2 Crônicas 34 é um milagre. Como é que Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou no caminho de Davi, seu pai, sem se desviar deste caminho, nem para a direita, nem para a esquerda? Como é que esse homem chega a isso? Vou te mostrar que as circunstâncias sociais, econômicas, políticas, eram absolutamente impossíveis. Mas é no meio do impossível que esse menino, exatamente no 8º ano do reino dele, ele faz uma coisa que ninguém espera. Ele começa a buscar a Deus. Por que ninguém espera, pastor? Porque é impossível. Pastor, e por que é impossível? Deixa eu te mostrar o que está por trás aqui no início da vida de Josias. Olha que fantástica é a palavra do Senhor. Aqui você tem, aqui ó, em cima, o nosso querido Ezequias. Ezequias reina por quantos anos? 29 anos. Está vendo? Ali do lado, ó, morre quem? O reino do norte com Oséias, por causa dos assírios. Irmãos, os assírios, como nós já estudamos, inclusive com o professor Hayek, foi simplesmente a maior potência existente nesse momento. Ninguém conseguia derrotá-los, porque eram uma máquina de guerra e a mais poderosa nação naquela época, com capital em Nínive. E olha que interessante. Quando você olha para o Império Assírio, ele é assustador, né? Ele só é menor do que o que nós estamos estudando no domingo. Se lembra da foto do Império Romano? Pois é, o Império Romano é quase o dobro do Assírio. Uma loucura. Mas o Império Assírio é absolutamente terrível. Ele começa exatamente pequenininho, né? Está vendo ali na parte verde,
bem escura. Ali, ó, isso. Nínive, Assur e Calar. Ele começa nesse pontinho. Ele vai guerreando e vai aumentando o seu estado. E aí ele pega esse verde escuro mais claro aí. Pode diminuir, filho. Alcançando inclusive até a Babilônia. E depois o verde claro foi onde ele alcançou o máximo de extensão territorial. Irmãos, olha onde está Jerusalém. Está vendo? Olha onde está a querida Nínive. Nós estudamos juntos que Manassés, depois de Ezequias, seu pai, servir a Deus e enfrentar Nínive e não ser derrotado, Manassés cede absolutamente tudo a Nínive, desfaz o que seu pai fez, traz para dentro de Jerusalém os deuses, traz a religião, traz a maldade, e simplesmente ele se tornou um dos reis mais idólatras de todos os tempos. Aí Deus disse: já que você ama Nínive, então vou te mandar para lá. O rei de Nínive pega Manassés e o torna escravo e leva para a Babilônia. Não foi nem para a capital, foi para uma cidade menor. Manassés é transportado para lá. Se lembra? E aí Manassés ora, se converte, pede a Deus misericórdia. Senhor, tenha misericórdia. E acontece exatamente isso. Milagrosamente, Manassés é devolvido da Babilônia para Jerusalém. E me explica um fato: como é que esse homem é levado como rei escravo e volta e ainda tem um trono esperando ele? Vamos lá? Olha que interessante. Se você parar e pensar, por que Manassés não perdeu o trono, mesmo tornando-se escravo e retornando? Porque ele tinha, irmãos, súditos fiéis que lucravam com toda aquela situação maligna. Jerusalém estava entregue a demônios. Porque onde há um ídolo, há um demônio. E foi colocada, inclusive, no templo de Jerusalém, uma estátua de Azerá. E se você parar e pensar, Manassés colocou em todo ao redor de Jerusalém ídolos, e colocou em todas as cidades do Reino do Sul ídolos. Vamos lá, para e pensa comigo. Alguém devia estar ganhando muito dinheiro com isso, não é verdade? Qualquer religião envolve dinheiro. E religião falsa envolve muito dinheiro. Vou te lembrar o que aconteceu com Paulo em Éfeso. Queriam matar Paulo, porque depois que o evangelho alcançou Éfeso, ninguém mais estava comprando as estátuas pequenininhas da deusa Diana. Então o que aconteceu? Porque esse homem foi levado escravo e ninguém tomou o trono dele, porque os súditos dele ganhavam mais dinheiro com a religião falsa que ele. E eu vou te mostrar tudo isso hoje em Sofonias. Fica tranquilo. Olha que interessante. Aí lá ele ora a Deus. Nós lemos essa oração aqui, ou pelo menos o que pensamos ser a oração. Ele se converte de todo o coração e ele volta. E a pergunta agora é: por que ao voltar arrependido, Manassés não foi assassinado? Mas pastor, ele tinha que ser assassinado por quê? Porque quando ele voltou louco. Ele voltou acabando com os ídolos, expulsando toda a falsa religião, fazendo uma revolução espiritual e trazendo de volta a verdadeira religião em Jerusalém. Porque os súditos morriam de medo de Manassés. Manassés, antes de ir para a Síria, ele simplesmente matou tantos profetas de Deus em Jerusalém, que a Bíblia diz que Jerusalém transbordava em sangue.
Então esses homens, quando Manassés voltou, e viram, acabou a mamata do dinheiro, porque agora ele vem com Deus verdadeiro, restabelecendo o culto, restabelecendo o sacerdócio, porque não mataram, porque estavam com medo dele, ele era sanguinário, um homem muito forte. E é óbvio que Manassés não é burro. Manassés não vai olhar para a rapaziada que estava junto com ele, administrando Judá e trazendo todo o mal. Manassés vai levantar um novo grupo para com ele administrar Judá, porque ele voltou querendo mudar tudo, não é verdade? E aí o que acontece? Grave bem isso. Os tempos mudaram, ele agora quer servir a Deus, e o culto correto é reestabelecido. Rafa, olha o problema. Estou eu, Manassés, voltando. Sei que você é sincero. E digo, vem comigo agora servir a Deus. Arrebento tudo que está de errado. Mas eu não posso pegar o antigo sacerdote que servia ao diabo comigo e matá-lo. Por quê? Porque ele deve ter algum trunfo debaixo da manga sobre a minha pessoa. Então só há uma razão, Sorilene, de Manassés ter conservado os falsos profetas e levantado novos profetas sem matar os falsos profetas. Os falsos profetas sabiam muito e tinham muita influência. Mas mesmo assim ele tenta modificar tudo. O problema é, Manassés morre. Quando Manassés morre, quem entra no poder? Seu filho Amon. Quantos anos ele tem? 22 anos. Imediatamente. Amon segundo, o livro de 2 Crônicas 33, fez tudo que era mal aos olhos do Senhor. Meu amor, para e pensa. Para e pensa comigo. Para e pensa comigo. Por que Amon fez tudo que era mal aos olhos do Senhor? Porque com a morte de Manassés, o grupo antigo que ganhava muito dinheiro com a falsa religião, chegou perto e disse, vamos acabar com essa história de servir a Jeová. E vamos voltar com os deuses antigos que a gente está perdendo dinheiro com teu pai. Não matamos teu pai, mas você a gente mata. Amon cede para esse grupo, e vou te mostrar isso em Sofonias, não se preocupe não. Amon cede para esse grupo, e depois que ele cede para esse grupo, aí o grupo do Rafael, que estava servindo a Deus, olha e diz assim, vai acabar tudo de novo? Aí o grupo que servia a Deus, no final da vida de Manassés, vai e mata Amon. Quando o grupo de Manassés, do final da vida de Manassés, mata Amon, o grupo do início da vida de Manassés, o da religião terrível, mata este grupo para reassumir o poder. Por isso que a gente diz que teve uma revolução e teve uma o quê? Contra-revolução. E daí o entendimento do que está no versículo de número 24. Conspiraram contra ele os seus servos e mataram em sua casa. Por que mataram Amon? Porque queriam restabelecer o culto verdadeiro que ele tinha destruído. E o final da vida de Manassés. Agora, versículo 25. Porém o povo da terra. Quem é esse povo da terra? Veremos já. Feriu os que conspiraram contra o rei. E fizeram reinar no seu lugar Josias. Então o povo que ganhava com a religião falsa, mata quem matou Amon, bota Josias, que é uma criança, e quem é que está no poder? Sou eu.
ganhando dinheiro com a religião, o quê? Falsa. Só que há um problema sério aqui, irmãos. Esse povo não tinha influência só, verinha, religiosa. Esse povo tinha influência jurídica, política, econômica e administrativa. Irmãos, é sério, quando o pecado atinge toda a nação, qualquer um que se levanta, tem que se levantar muito no poder de Deus, porque senão ele é morto. E vou te mostrar agora quem é esse povo. O tal povo da terra. Olhe para cá. O texto eu posso disponibilizar para você, está ali a fonte. Mas é uma análise do início do reino de Josias com o livro de Sofonias. Eu quero que você leia agora comigo os 3 slides que vão vir, para a gente ir para Sofonias e entender quem é esse povo da terra. Olha que fantástico, lê comigo. Com esta panorâmica do contexto social em que atuou Sofonias, com seu posicionamento e sua proposta, pode-se perguntar agora a respeito de sua relação com a reforma de Josias. Esse rei entronizado aos 8 anos de idade pelo povo da terra, no ano 64 a.C. Não é 64, ali houve um erro pequeno de digitação minha, tá? É 640 a.C., tá bom? Ok? Obrigado. Vamos lá, quem é o povo da terra? Juntem comigo, Marco Aurélio. Esse grupo é identificado com os proprietários de terra, povo da terra. Não é povão, é a classe rica. São os campesinos. Os campesinos de Judá que, aproveitando do momento oportuno de instabilidade institucional provocada pelo assassinato do rei Amon, tomam as rédeas do Estado em suas, o quê? Mãos. E aqui está algo precioso. Fazem parte da elite, condenada por Sofonias, pois enchem a casa do seu Senhor com violência e fraude. Entendeu quem é o povo da terra? Entronizando o menino Josias, eles se entronizam a quem? A si próprios. Eles até viabilizam, orientando-a, é claro, para a manutenção do seu status de privilegiados. Para que, por gentileza, a gente vai retomar daqui os slides depois, filho. Abra Sofonias. Sofonias é um dos profetas menores. E Sofonias viveu na época de Josias. E Sofonias era um daqueles que morava no bairro pobre de Jerusalém. Ele estava no meio da classe arrebentada, que tinha fome, que vivia na miséria. E Deus levanta Sofonias exatamente para isso. Vamos lá, pegou Sofonias. Sofonias só tem 3 capítulos. A gente precisa da leitura só de parte de Sofonias para entender o que está acontecendo aqui. Tá bom? Vamos juntos. Capítulo 1 e capítulo 3. Acompanha comigo para você ver o quão importante é o momento histórico junto com o profeta. E aí, juntando os dois, você entende o que Deus está querendo falar. Vamos juntinho comigo? Pega aí a Bíblia. Vamos lá. Sofonias capítulo 1. Palavra do Senhor vinda a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias,
filho de Amon, rei de Judá. Então, Amon morre por causa do golpe de Estado e depois o contragolpe. Se lembrou? E Sofonias recebe a palavra do Senhor nesse momento histórico. Vamos juntos. E inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Eu acho que Deus está brabo por aqui, né? Consumirei tudo. Eu acho que o Senhor não está brincando aqui, não. A coisa está pior do que se pensa. Arrebentarei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar e os tropeços com os ímpios, e exterminarei os homens de cima da terra, diz o Senhor. Meu Deus, pastor, ele aqui está falando da terra inteira? Ou só de Judá? Vamos lá. Estenderei a minha mão contra Judá. Está vendo como é importante ler o contexto? Contra Judá. E contra todos os habitantes de Jerusalém, exterminarei deste lugar o resto de Baal e o nome dos queramins com os sacerdotes. Irmãos, no tempo de Josias, Baal e os sacerdotes serviam a ele. Significa que mesmo Manassés, tendo se convertido no final da vida, volta à antiga religião de forma tão grande que ela irrita um Senhor. Versículo 5. E sobre os seus telhados se curvam ao exército do céu. A população estava servindo a tudo que é Deus existente. E os que se inclinam jurando ao Senhor e jurando a Moloque. Algumas Bíblias veem Malcã ou Malci. Indivíduo de manhã estava servindo a Deus, de noite a Moloque, queimando seus filhos. Olha como estava Jerusalém. E os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por Ele. Cala-te diante do Senhor Jeová, porque o dia do Senhor está perto. Porque o Senhor preparou um sacrifício e santificou os seus convidados. Ou seja, eu vou vir e vou destruir. E acontecerá que no dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os príncipes, os filhos do rei. E todos os que se vestem de vestidura estranha. Ao que parece, Ezequias serve ao Senhor, Josias serve ao Senhor, mas seus filhos vão errar. Castigarei também naquele dia todos os que saltam sobre o umbral e enchem de violência e enganam a casa dos seus senhores. Olha que sociedade é essa. E naquele dia, diz o Senhor, facial ouvir a voz do clamor desde a porta do peixe, e um uivo desde a segunda parte. Quer dizer, a dor será tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que eles seriam destruídos. Versículo 12. E há de ser que naquele tempo esquadrinharei Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão assentados em suas fezes e que dizem no seu coração: não faz mal, não há problema nenhum diante do Senhor. Deus olha para as obras dos homens de Jerusalém e diz: vocês estão confiados nelas? Isso é fezes diante de mim. Versículo 13. Por isso será saqueada a sua fazenda, assolada as suas casas, e edificarão casas, mas não vão habitar. Vão plantar vinha, mas não vão beber vinho. Por quê? Porque o grande dia do Senhor está perto. E se apressa muito a voz do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, de angústia, de ânsia, de alvoroço, de desolação, dia de trevas, de escuridão.
dia de trombeta, de alarido, contra as cidades fortes. Angustiarei os homens e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderá livrá-los do dia do furor do Senhor. Pastor, por que Deus está tão irado com aquele povo? Porque nos dias de Josias, capítulo 3, o povo era assim. Ai da rebelde manchada cidade opressora. Jerusalém era opressora. Jerusalém era constituída de gente que estava no poder e estava esfolando, estava roubando, estava usurpando do pequeno. Entendeu? Versículo 2. Não ouve a voz, não aceitará o castigo, não confia no Senhor, nem se aproximou dos seus deuses. Agora, o que me dói no coração é a partir de agora, o versículo 3 do capítulo 3. Os seus príncipes são leões rugindo no meio dela. Aqui leão não está no sentido positivo, porque a mensagem toda é negativa. Aqui leão não está no sentido do leão da tribo de Judá, que vem para nos defender de predadores mais fortes. Aqui leão está no sentido daquele que está à espreita, escondido, para agarrar o menor e acabar com a vida do menor e se alimentar do menor. Não é exatamente isso que está lá em Lamentações? Quem eram os príncipes? Os príncipes aqui, o executivo na época, era para cuidar do povo, era, mas estava retirando do povo, arrebentando o povo, roubando o povo, e Deus está revoltado. Olha a descrição dos juízes. Os seus juízes são lobos na tarde, que não deixam ossos para o outro dia. Gente, pelo amor de Deus. A justiça é a última instância de confiança de um ser humano. Os juízes nessa época são os anciãos, que estão nas portas, e todo dia ficavam nas portas para julgar as causas do pobre e do pequeno. Se eles são como lobo, eles estão vendendo sentença. Eles estão vendendo julgado. Calma, que mera aparência com os dias de hoje é só mera aparência. Tá bom? Calma. Calma, porque o Senhor vai se levantar. E quem brinca no executivo, no judiciário, no legislativo, vai se ver diante do Senhor. Vai, porque o Senhor é Deus. Vamos lá. Gente, então, pastor, se na época não dá para confiar nos governantes, não dá para confiar nos juízes, então pelo menos os homens de Deus, né? Pelo menos os homens de Deus. Ah, é? Olha o versículo 4. Os seus profetas são levianos, mentirosos, interesseiros. E criaturas aleivosas. Como assim aleivosas? É gente que faz tudo para enriquecer. Meu Deus, pastor. Acabou tudo. Não, tem algo pior ainda. Você se lembra que o sacerdote era aquele para o qual eu ia ao templo, ia levar a minha ovelha, e ele ia sacrificar para eu ter perdão de Deus? Olha a descrição dos sacerdotes. Os seus sacerdotes profanaram o santuário. Por que profanaram? Porque permitiram imagens de deuses malignos. E fizeram violência à lei. Quem tinha que aplicar a lei está violentando a lei.
Está brincando com a lei. Está brincando com Deuteronômio. Está brincando com Levítico. Ruth. Você já imaginou o que é estar numa sociedade dessa? E aí o versículo 5 vem dizendo: o Senhor é justo. E o Senhor está no meio dela. Ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz. Nunca faltará. Mas o perverso não conhece a vergonha. Era uma sociedade onde o pecado tinha alcançado dimensões altíssimas. Porque se eu olho para quem está na liderança, e o indivíduo está num estado caótico como esse, eu que não estou na liderança, eu tenho que viver, eu tenho que comer, beber, ainda levar alguma coisa para a mulher. Ah, meu amigo, eu é que vou passar a perna no outro mesmo. Alguns comentaristas de Sofonias chegam a dizer que a descrição aqui é a mesma que está em Gênesis 6. Vá comigo. Eles fazem esta analogia. Em Gênesis 6, você tem Noé. E a sociedade de Noé, a descrição lá é tão terrível, tão terrível, tão terrível. Gênesis 6, que a palavra do Senhor diz assim: versículo 5: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Não é só a maldade, é o que o cara pensava, que ele tinha no coração, era mal e era continuamente mal. Chegou num estado de putrefação espiritual em Jerusalém, que quando Josias, mas pastor, Josias não fez a maior revolução de todos os tempos? Fez. Chegou a encontrar até um livro da lei. Quando ele pergunta para uma profetisa chamada Hulda, interessante, né? Na época dele tinha tantos profetas, porque ele vai atrás de Hulda. Veremos por quê. Ela diz assim: você diante de Deus, fantástico, mas não tem mais volta. Não tem mais volta. Eu vou destruir Jerusalém. Não tem mais volta. E você quer saber o pior? Abra Jeremias, capítulo 1. Para você entender quando é que esse menino assume o trono. Jeremias, capítulo 1. Agora você consegue compreender muitos dos profetas. Quando você consegue entender a história dos reis, os livros proféticos se abrem diante de você e você entende tudo. Olha que fantástica a palavra de Deus. Olha que fantástica. Como o Senhor está nos abençoando cada sexta, né? Como Ele tem misericórdia de nós. Daí a alegria de vê-los hoje aqui e de saber que muita gente em casa também está acompanhando. Versículo 1 de Jeremias, palavra de Jeremias, filho de Uquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado.
Aí Deus olha para Jeremias e diz: vai falar minha palavra. Ele diz: eu sou uma criança, eu não consigo falar não. Estou com meus 17, 18 anos, dá não. Leva mal não. Tem Sofonias, tem Deus e o mundo, eu vou não. Não diga que você é uma criança. Então tá bom, eu vou falar. E aí Deus olha para ele, depois que ele diz, eu vou falar, Deus diz, você vai falar por 40 anos e ninguém vai te ouvir. Ninguém vai te ouvir. Precisa desenhar. Entendeu como está Jerusalém? Mesmo com a conversão de Manassés, os efeitos do reinado dele foram terríveis. E depois Amon, seu filho, vem. Gente, volte agora, por gentileza, meu filho, no slide. Agora dá para entender quem é o povo da terra que matou os que mataram Amon, porque os que mataram Amon queriam continuar a reforma de Manassés. Agora, quem matou aqueles que mataram Amon, está aqui, ganhando muito dinheiro, subvertendo o direito, brincando com a religião. E aí, olha o tempo que Manassés governa, 52 anos. Presta bastante atenção aqui, que importante, ó. Vamos aqui. Depois de 52 anos de Manassés, Amon governa 2 anos. Aí tem a revolução e a contra-revolução, e entra no poder Josias. Mas vamos pensar direitinho. Josias, quando entra no governo, tem quantos anos? 8 anos. Josias vai fazer o quê? Quem está no poder? Vamos lá? Faz o cálculo comigo. 8 anos é o primeiro ano de governo. Aos 9 anos, o segundo ano de governo. Com 10 anos, o terceiro ano de governo. Com 11 anos, o quarto ano de governo. Com 12 anos, o quinto. Com 13 anos, o sexto. Com 14 anos, o sétimo. Com 15 anos, o oitavo. Retira Davi. E agora sim. Olha que interessante. Volte para 2 Crônicas. 2 Crônicas. Capítulo 33. Estou terminando, calma. 2 Crônicas 33. Versículo 3. Capítulo 34, versículo 3. No 8º ano do seu reinado, aos 15 anos, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano, então pare e pensa comigo. Se no 8º ele estava com 15. 8 mais 3, 11, do 10º. 15, 16, 17, 18. Com 18 anos, ele começa a purificar Judá e Jerusalém. Irmãos, me explica um milagre. Como é que isso aconteceu? Como é que esse menino, no meio desse lamaçal verinha,
busca o Senhor aos 15 anos, e aos 18 começa a quebrar tudo. E como é que ele não morre? Como é que ele governa pelo tempo que ele governou? 31 anos. Ele governou, não foi até os 31 de idade, foi 31 anos. Como é que ele governa? A mão de Deus. E quem ensinou esse menino? Os juízes, os sacerdotes, os conselheiros reais. Esse menino tinha uma mãe. É a única explicação. E olha o que essa mulher fez. Porque não tinha de onde. Quando é alguém que não é a mãe que ensina o filho os caminhos do Senhor no Velho Testamento, a própria Bíblia diz, por exemplo, Joás foi Joiada, o sumo sacerdote que o ensinou. Eu não tenho dúvida, foi a mãe. Minha irmã, o mundo pode estar podre como no início do reino de Josias. Você pode, com a sua habilidade, levantar homens e mulheres que no meio da podridão se levantarão como homens e mulheres na presença do Senhor. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu sei que Jesus era Jesus 100% Deus, 100% homem. Mas Deus escolheu o melhor casal para que ele fosse educado em sua vida. Tanto José quanto Maria. Quando fala de José, diz homem justo. Não era qualquer um. Milagres não se explicam, né? Milagres se vivem. Mas aqui o milagre tem explicação. No meio desse lodo inteiro, se levanta Josias, porque uma mãe o levou à presença de Deus. É sempre assim, irmãos, quando a humanidade vive no pior dos seus momentos, Deus levanta os maiores profetas e homens dele de todos os tempos. Jeremias não é qualquer um, Isaías não foi qualquer um, e muito menos Sofonias. Agora, você vai ser ouvido, você vai ter auditório, você vai ser escutado, alguma coisa vai acontecer, é com Deus. A única coisa que eu e você, como homens e mulheres de Deus, temos que fazer é sermos encontrados fiéis a Ele. Independente do auditório, independente do dia, independente do horário, faz o melhor possível. Porque se faltar na casa de quem Deus escolheu para ser o Josias, uma mãe que instrua, de alguma forma a palavra do profeta chegará a ele. Eu não tenho dúvidas absolutamente disso. Irmãos, esse menino buscar a Deus aos 15 anos, podendo usufruir de toda a maldade. Gente, se hoje, 15 anos de idade, ninguém quer nada com nada. Se hoje, 15 anos, o indivíduo quer, entre aspas, curtir a vida. Se hoje, 15 anos, pais e mães, por não saberem levar os filhos à presença de Deus, sofrem. E aqueles que levaram, também sofrem, porque a pressão é enorme. Escute, como é que Josias, que era rei, e tinha tudo, Josias tinha toda e qualquer espécie de pecado na mão dele. Ele era rei, ele podia aproveitar. Como é que ele busca o Senhor? Gente, essa mãe, além de levá-la à presença do Senhor,
Essa mãe era uma mulher de oração. Eu não tenho dúvidas disso. Eu não tenho dúvidas disso. Pastor, então está querendo dizer que meu filho está fora da casa do Senhor e minha filha, porque eu não soube conduzir e eu não soube orar? Não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que Josias foi uma grande exceção à regra. E que pode acontecer com seu filho e com meu filho, deles chegarem numa idade dessa e quererem servir o Senhor. Agora, se não acontecer, pelo menos nós lutamos. Nós fomos atrás, nós oramos, nós ensinamos e nós pedimos ao Senhor. E o Senhor terá misericórdia. Pelo menos isso. Nós não abrimos mão da nossa função. Porque o único ser que estava perto dele e simplesmente poderia insuflá-lo a buscar a Deus, não era o seu pai. O seu pai Amon fez o que era mal diante do Senhor. O seu pai Amon morreu. O único ser que podia dar exemplo para ele naquele momento era a sua mãe. Porque o sacerdócio estava jogado no lixo. Os que estavam reinando, jogados no lixo. Tudo absolutamente um lodo. E todo mundo se aproveitando do lodo. Mas Josias é um tipo de Cristo. E eu quero terminar aqui todo o nosso estudo. No momento mais difícil da humanidade, Deus envia seu filho, o verdadeiro Josias, para que a maior das revoluções espirituais existisse. Josias, tadinho, morreu sabendo que Jerusalém ia ser dominada pelos babilônicos. Jesus morreu dizendo: está consumado. E a Bíblia diz que ele verá o bom trabalho das suas mãos vicejar. Então, quando a gente olha para Josias, a gente vê Cristo. Vê um menino que desde pequeno fez a opção por servir ao pai. Aos 12 anos já estava dizendo: o que vocês estão brigando comigo? Eu estava na casa do meu pai fazendo o trabalho dele. Então é perfeitamente possível meninos e meninas, desde o início da sua vida, já servirem a Deus. Talvez não com a perfeição de Cristo, mas com a força de Josias. Irmãos, nunca se preocupe com o mundo ao lado. Lute para criar seus filhos na presença do Senhor, porque os frutos virão. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque Josias é um milagre desde o início. Josias, aos 15 anos, ele podia simplesmente ter se lançado ao pecado, à prostituição, ao culto a Azerá, a tudo que não presta. Josias, aos 18, ele simplesmente poderia entrar no esquema existente e de forma forte, corajosa, leal, sem medo de acontecer o que aconteceu com o pai dele, Amon, sem medo da morte. Ele resolve te buscar e resolve viver uma vida digna diante de ti. Senhor, isso nos inspira, isso nos transforma, isso bate dentro do nosso coração. Senhor, nós precisamos sim, optar nesse mundo tão difícil, tão maligno, tão cruel, por viver na tua presença ou viver longe de ti. E quanta facilidade existe para estarmos longe de ti. Dá-nos o coração de teu filho amado, ó Deus, o grande Josias, nosso Senhor e Salvador Jesus. Dá-nos o coração voltado à tua palavra, voltado à tua presença, voltado à tua graça, voltado, Senhor, ao compromisso contigo. Senhor, meu Deus, abençoa a juventude da tua igreja.
Senhor, quantos jovens podiam, ó Deus, estar no meio dos jovens que hoje temos, mas os pais simplesmente desprezaram a tua palavra, não os trazendo à tua igreja e não os levando em casa a te servirem, e agora como querem que eles estejam em tua presença, Deus? Como? Se aqueles que sempre traziam e lutavam e ensinavam, até hoje têm dificuldade, Senhor, porque o mundo atrai. Senhor, tem misericórdia dos nossos filhos. Age no coração deles. Faz o que eu, Sorilene, Marco Aurélio, Rafael, faz, Senhor, aquilo que Bernadette, Wagner, todos nós não podemos fazer. Faz o que nós não temos condições de fazer. Toca-lhes no espírito, toca-lhes na alma, para que vejam a tua glória, para que estejam em tua casa, para que te busquem e te tenham como Deus. Faz o que meu irmão em casa, ó Deus, não pode fazer. Faz, Senhor. Faz o que a Verinha não pode fazer. Faz o que eu não posso fazer. Oh Deus, vai ao encontro dos nossos filhos. Vai ao coração deles. Transforma a alma, transforma o espírito, muda o coração. Senhor, tem misericórdia dos pais que ainda têm filhos pequenos. Dá-lhes a noção de que, sim, o trabalho na igreja é essencial, mas não é o único. Dá-lhes a noção de que, na conversa do dia a dia, o abrir da tua palavra, o conversar, é que faz a criança conhecer os teus caminhos, Senhor. E aí é com o teu Espírito, nós testemunhamos, e o teu Espírito é que os leva a compreender o juízo, a justiça e a verdade. Mas faz, Deus. E dói no nosso coração em ver, Senhor, uma sexta-feira como essa, aonde tantos pais poderiam estar com os filhos aqui. Senhor, onde estão? Senhor, onde estão? Que loucura está invadindo o coração, o nosso coração, a ponto de pensar que a gente pode viver longe da tua presença, Deus. Que nossos filhos podem ir num culto e faltar 20, Deus, tem misericórdia de nós. Porque senão nós vamos chorar, Deus. Chorar quando eles crescerem. Porque quando eram pequenos, nós não levamos no caminho. Nós só levávamos na igreja e deixávamos. Mas no caminho, andando com eles, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor, dá-nos filhos com o coração de Josias, com vontade de te servir, com vontade de pregar o teu evangelho, com vontade de falar a tua palavra, com vontade de anunciar, de viver uma vida santa na tua presença. Para a honra e glória do teu nome, nós agora abençoamos os nossos filhos, nós abençoamos nossas crias, nós abençoamos, Senhor, nós, aqueles que são avós, nós estamos agora abençoando netos. Senhor, aqueles que são bisavós, abençoam agora bisnetos. Senhor, nossos filhos são teus, para a tua glória, para a tua graça, para a tua presença, para a gloriosa manifestação da tua honra e graça. Nossos filhos são teus. Faze-nos fortes, vigorosos na tua presença. E Senhor, se for necessário um milagre, nós cremos em milagre. Ah, como cremos. Cremos em milagres. Para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. Os teus pequenos estão abençoados, bem como
os barbudos. Porque tem gente que já está com barbudo, né? Aproveita enquanto está pequeno. Encaminhe. Porque depois que ficar barbudo, não se afasta. Vamos adorar o Senhor com nossos dízimos e ofertas. A gente começou Josias. Eu espero que tenha ficado claro para você a dificuldade espiritual, religiosa, política, econômica. Está vendo como é bonito e maravilhoso, irmãos, quando a gente pega os livros históricos, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Samuel, e vai lendo os profetas, você entende tudo o que está acontecendo. A Bíblia é um todo completo, né? E aí quando a gente voltar para o Novo Testamento, vai ser uma delícia, porque aí podemos falar algumas coisas de Cristo, que ainda não podemos expressar, tá bom? Ficarão mais fáceis.